Amém. Você ainda de pé, levante, pega a sua Bíblia, abra aí em Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler até o versículo 5. Êxodo 3. Fica logo no início da sua Bíblia. Êxodo 3. Todos acharam? Amém? Se você não achou, pede para esperar que eu espero. Dá um glória bem alto, tipo do pastor Murilo. Amém. Vejo que todas as Bíblias pararam de fazer barulho. Vamos ler. Eu estou lendo na nova tradução da Revista Atualizada, nova versão da Almeida. Diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Você pode sentar. Hoje eu não trago aqui uma palavra para a gente sapatear, porque eu acho que todas as palavras a gente tem que sentir o poder de Deus. Não tem aquela palavra específica onde tem poder de mais ou poder de menos, mas a palavra genuína de Deus. Amém? E nós vamos aprender nesta manhã. Quero aprender com você nesta manhã, e nós vamos aqui trocar neste culto, e sermos muito abençoados. E reter conhecimento, né? Nunca é ruim a retenção do conhecimento. Oséias diz em 4:6, que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Então hoje eu quero trabalhar com você, principalmente daquelas pessoas que são novos na fé, ainda estão caminhando na fé. Ainda tem gente antiga também que ainda não aprendeu sobre isso. Mas nós vamos nesta manhã aprender, né? E que possamos vir a colocar em prática tudo o que ouvimos nesta manhã. Amém? Então, nós lemos lá em Êxodo capítulo 3, esses 5 versículos de suma importância, me abençoou bastante e me fez entender acerca de algumas coisas que estava pensando no meu coração, acerca de o meu trato com Deus, de como eu deveria me colocar diante de Deus. Ai, ô pastor, você já deve ter muito tempo na igreja, você é um pastor, mas a cada dia eu tenho que aprender de como eu devo me apresentar diante de Deus. Quando eu vou me apresentar diante de um juiz, você vai todo esgrenhado, né? Você não vai. De uma autoridade, de um governador, de um presidente, você não vai de bermuda e chinelo, como você vai para a praia. Como é que você vai? Você bota uma roupa, um terno, uma beca bonita, né? Você chama aquela autoridade de excelência, né? Então, a cada dia nós temos que aprender a nos portar diante da autoridade de Deus. Moisés não foi diferente. Moisés, ele passou por uma experiência, vamos dizer assim, Spielberg, vamos dizer assim, Spielbergiana, que saiu. Foi uma cena de filme. Você imagina, você andando, você tem irmão que gosta de um monte aí, não é verdade? Vamos tirar um monte do lugar, vamos botar ali, você está passando aqui na Presidente Kennedy, andando ali, indo comprar algumas coisinhas para sua família, de repente você vê um matinho, e Deus fala, ei, e você olha, o mato começa a pegar fogo.
Você fala, meu Deus do céu, acho que eu bebi alguma coisa, comi alguma coisa estragada. Algo assim inusitado acontece na sua vida, assim como aconteceu na vida de Moisés. Moisés foi levar o rebanho do seu sogro Jetro, era um sacerdote Midian, e Moisés se depara no meio de um lugar, né, de um campo, levando o rebanho para pastar, e no meio de uma daquelas folhagens ali, daquele arbusto, a sarça começa a pegar fogo. Moisés, meu Deus, que coisa maravilhosa, o que está acontecendo? Né? Eu acho que um de nós sairemos correndo, ou chamaremos a Globo para poder filmar, falar, olha, eu tenho uns lugares, uns matinhos que pegam fogo, né, no meu terreno. Mas Moisés ficou tão impressionado, diz a Bíblia, que ele ficou impressionado com o que ele viu, chamou-lhe a atenção. Moisés até então não entendia o que estava acontecendo, ele se colocou do canto assim, e ficou vendo aquela sarça pegar fogo, aquele pedaço de mato pegar fogo, e o mato não se consumia. Nós vimos aí as queimadas na Amazônia, né? Nós vimos aí recentemente as queimadas na Austrália, dizimaram praticamente grandes florestas, mataram, destruíram grandes ecossistemas, pessoas morreram que moravam próximos daqueles locais. E aí depois mostra a imagem de satélite, como ficou aquela região devastada, não tinha nada mais, não tinha um verde, não tinha um animal, mas a sarça que Moisés via, ela não se consumia, ela não deixava de pegar fogo. Que coisa inusitada. Deus, vendo que Moisés havia ficado impressionado com aquilo tudo, Moisés pensou, em outra versão, a Bíblia fala assim, Moisés achou aquilo impressionante. Moisés vendo aquilo ali, ele deve ter ficado olhando horas aquilo ali. E aí Moisés decide se aproximar, porque até então a sarça ainda não tinha se manifestado de outra forma. Ela só se consumia, ela só pegava fogo. E aí Moisés decide chegar perto, né, para ver o que estava acontecendo de fato. E ainda acontece uma coisa mais inusitada ainda. A sarça começa a falar. Moisés, opa, essa água que eu bebi não está boa. Essa água que colocaram essa semana aí, né? Aquela água barrenta. E Moisés, quando se aproxima da sarça, a sarça chama o nome dele. Moisés, Moisés. Gente, é uma coisa muito bizarra, né? Como Deus age, como Deus resolve agir nas nossas vidas. Nós estamos acostumados à coisa básica, ao óbvio. Mas Deus, ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus age de forma diferente nas nossas vidas, para que a gente não ache que somos nós que somos senhores da situação. Deus chama Moisés, porque Moisés decide se aproximar diante daquela sarça. E Deus, opa, Moisés, Moisés. E ele falou, olha, eis-me aqui. Eis-me aqui. Aquele momento ali foi praticamente o primeiro encontro de Moisés com Deus. Vamos pensar aqui, como eu pensei. Moisés ainda não tinha um pleno conhecimento de Deus, a fundo do que Deus representava naquele momento. Embora Moisés era genro de um sacerdote, mas até então Moisés ainda não tinha tido uma experiência real com o Deus de Israel. Moisés estava carregando assim, algo da época do Egito, de tudo que ele aprendeu, de uma cultura que ele viveu. E Moisés vê tudo aquilo ali acontecer diante dos seus olhos. O seu primeiro encontro com Deus foi impactante. É assim que acontece nas nossas vidas. Os nossos encontros com Deus são são cenas inusitadas. Deus me achou, olha só, Deus me achou jogando frescobol. Pô, pastor, Deus te encontrou no frescobol? Deus me encontrou lá. Foi lá que Deus falou assim, sai daí e vai para a igreja. Eu não sabia nem quem era Deus. Aquela sarça
a minha sarça foi um jogo de frescobol, que eu gostava de jogar demais. Entendeu? E naquele dia o diabo não queria me tirar do frescobol, porque eu ganhava todas. E a bolinha não parava na minha... E Deus falou, larga isso aí agora. E eu quero falar com você. Eu falei, mas que droga é essa que eu fumei? E Deus me levou para casa, me tratou ali, tomei um banhozinho, fiquei bonitinho. Não sabia até então com quem eu iria me encontrar, mas eu ouvi uma voz. Uma voz falar assim como falou Moisés, Moisés, Henrique, Henrique, vá para onde eu vou te levar agora. E Deus decidiu tratar comigo ali daquela forma. Diga que daqui a pouco eu atendo. Então, Deus encontra formas inusitadas de tratar conosco, de nos trabalhar, de nos ensinar. O óbvio para Deus não existe. O prático para Deus, Deus trabalha no campo do impossível. Amém? Eu trabalho no prático, no óbvio, no concreto. Deus trabalha no campo do impossível e do abstrato. Mas, pastor, por que você está me levando por esse caminho? Mas eu vou te levar para outro caminho. Na verdade, nós vamos aprender nesta manhã, de como nós temos que nos portar diante de uma situação dessa. Aquele lugar ali, onde Moisés estava, para Moisés era apenas um pasto, um lugar comum. Ele iria, por diversas vezes, devia ter levado o pasto do seu sogro, os rebanhos do seu sogro naquele pasto ali, por diversas vezes. Mas naquele dia, algo de diferente aconteceu naquele lugar comum, onde as ovelhas pastavam. Moisés achava aquele lugar um lugar comum. E eu quero dizer para você nessa manhã, que aonde Deus está, deixa de ser comum. Para você pode ser comum algumas coisas, mas quando Deus entra, deixa de ser comum e a gente tem que se portar de uma maneira diferente. Muitas das vezes achamos, entramos na igreja, é onde eu quero entrar contigo agora. Como você vê o lugar onde você pisa? Hoje você adentrou a igreja, hoje você pisou nos pátios da igreja, porque a igreja, ela não é esse pedaço aqui somente, é toda essa área cercada. A partir do momento que você entra no estacionamento da igreja, você pisou no primeiro átrio da igreja, né? Aquela terra deixa de ser uma terra comum, passa a ser uma terra santa. Ela está em Duque de Caxias, na Avenida Presidente Tancredo Neves, 687, mas está lá registrado no RGI da prefeitura, né? Como esse endereço, como esse logradouro, mas nos céus, este lugar, Avenida Presidente Tancredo Neves, 687, é um lugar santo. Você adentrou, você entrou neste santuário. Deus já habitava nele. O que nós temos que aprender nessa manhã é de como nós não temos que mudar o santo para o comum. A sua casa, vamos falar da sua casa. Vou falar do seu marido, não vou falar dos seus filhos, não. Vou falar da sua casa. A sua casa como construção. Quando você constrói uma casa, o que você pensa? Não é só um lugar para você morar. É um lugar que você escolheu para ser feliz. Não é verdade? É um lugar que quando você termina, você faz aquela oração e fala assim: Deus, obrigado pela minha casa. É a minha fortaleza. Essas paredes me protegem a minha família. E este lugar tem que ser cercado pela tua presença e pelo amor mútuo entre as pessoas que vão habitar neste lugar. Nós consagramos a nossa casa como quê?
um lugar sagrado. Se alguém, você chega na tua casa tem regras, não é verdade? Existem regras. Existem regras na igreja, existem regras no condomínio onde você mora, existem regras da tua porta para dentro. Eu não posso chegar na sua casa, se você não me der total liberdade, e pegar o controle da televisão, porque o controle é algo santo. Não é verdade? Controle é santo, cara. Eu adoro o controle da televisão. Eu tenho um só para mim. Meu filho tem o dele. Cada um tem um controle. Porque é santo para a gente. Eu quero ver os meus canais. Hã? E se alguém chega na sua casa e pega o seu controle que está escrito o nome do teu marido, ele já vai olhar com cara de raiva. Pegou o meu controle, violou uma regra. Se eu chego na tua casa e não te dou liberdade, e você vai e abre a geladeira, tem que ter permissão para abrir. Né? Você não sabe como é que está a geladeira do irmão. Né? Você vai lá, mete a mão na geladeira, a não ser que o dono da casa diga para você, você pode abrir o que você quiser. A partir do momento que você abre a sua porta e fala, a casa é sua, aí você deu liberdade a esta pessoa de pisar naquele santuário que é a sua casa. Assim Deus age com a gente, assim Deus age com Moisés, quando ele bloqueia Moisés e fala, epa, Moisés, este lugar aqui não é tão comum como você pensa. O lugar onde eu estou, essa área demarcada por esse arbusto é meu. Então existem regras aqui para chegar perto de mim, para poder se aproximar de mim. Na verdade, nós estamos nos aproximando de Deus de uma maneira qualquer, de forma totalmente errada. Nós vamos aqui tratar da primeira coisa que Deus pediu para Moisés fazer. Quando Moisés chegou perto da sarça e achou aquilo tão impressionante, Deus deu um basta nele e falou, Moisés, opa, tira aí a sandália dos teus pés. Tira aí a sandália dos teus pés. E nós vamos aprender porque nós temos que ter reverência e respeito na casa de Deus. Vou dizer para você, nós brasileiros, cariocas principalmente, nós muitas das vezes não temos muita regra com respeito com alguns ambientes consagrados, vamos dizer assim, separado, se é que eu posso dizer, alguns prédios assim. Vamos pensar no povo árabe. O povo árabe nos dá uma aula de respeito, né? Quando eles vão entrar nas suas mesquitas, o que eles fazem? Eles tiram os sapatos. Mas por que, pastor, eles tiram os sapatos? Porque dentro da mesquita existem muitos tapetes, né? Muitos tapetes. E o sapato, uma forma de proteger os seus pés de bactérias, de uma série de coisas. E aí quando eles chegam, existe um lugar onde eles depositam os seus sapatos. Eles não querem saber se as unhas deles estão feias. Eles querem entrar naquele lugar descalço, porque aquele lugar é sagrado. Uma por conta das bactérias, porque se ele entrar com o sapato tudo é tapete. E a outra porque ele entende que aquele lugar é um solo sagrado. E nós muitas das vezes não temos essa consciência do sagrado. Porque nós criamos uma liberdade com Deus e achamos que Deus é igual ao nosso amigo do lado. Mas Deus, Ele é Deus. E Ele estabelece limites. Assim como você estabelece limite na sua casa. E nós muitas das vezes, por ter muita liberdade com Deus, tratamos a casa de Deus como algo comum. Entendeu? Esse prédio que hoje cobre você aqui,
da chuva, do sol, ele é todo feito de concreto e ferro. Mas este lugar aqui é o lugar que Deus escolheu para habitar em Duque de Caxias. Em Duque de Caxias. Então, vamos entender um pouco a respeito do tirar as sandálias. Em Eclesiastes 5:1 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Quando entrares na casa do Senhor. Primeira coisa que nós entendemos, que este lugar é um lugar consagrado e santificado por Deus. Sabemos que Deus está em todos os lugares e que aqui nós temos sempre a manifestação especial da presença de Deus. Deus, quando você está adorando a Deus, nós achamos que Deus só está no louvor. Mas Deus está em todo o decorrer do culto. Eu só adoro a Deus quando eu canto. Deus está no meio da mensagem. Deus está quando você entrega uma oferta. Todo o ritual dentro da casa de Deus, ele é santificado. Porque este lugar, onde você está agora, é um lugar que Deus está. Por isso ele é santo. Nós achamos que o momento da oferta é uma pausa para o culto, para irmos beber água, para lavarmos o rosto quando estamos com sono, mas não, o culto a Deus continua. A adoração a Deus continua. O seu dinheiro, vamos pensar assim, deixa de ser dinheiro, ele passa a ser algo santo naquela hora, porque está sendo entregue ao altar de Deus. Então, tirar as sandálias é entender que este lugar é uma terra santa, onde Deus escolheu para manifestar a sua presença, onde este lugar é separado e consagrado de forma especial por Deus. Não temos que simplesmente ter esse lugar como algo comum, como apenas uma construção. Pois uma vez que nós invocamos o nome do Senhor aqui neste lugar, Ele se faz presente. Você crê nisso? Ou você acha que isso é só uma utopia? Eu creio. Porque aqui, quando eu estou no santuário, eu me sinto no lugar mais seguro da terra. Então, primeira coisa, tiramos as sandálias porque entendemos que a casa de Deus, seja qualquer compartimento, até o banheiro, porque está restrito dentro do campo de Deus, é santo. É santo. Todos os ambientes é santo. Eles são santos. Mas o prédio da Geração Vida é santo, porque é campo de Deus. A sarça está ardendo aqui também, está ardendo dentro desse terreno, por isso é santo. Temos que entender isso, porque aonde a presença de Deus é manifesta, o lugar de comum passa a ser um lugar especial e santo e consagrado. Uma outra forma que nós devemos tirar as sandálias dos pés para adentrar a casa de Deus é afastar-se de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22 diz isso. Afastar-se de toda a aparência do mal. Tirar as sandálias significa um sinal de pureza. Tirar as sandálias significa um sinal de renúncia. Tirar as sandálias significa você apagar o seu passado, do seu costume, da sua vida antiga. Moisés teve que se colocar diante de Deus desta forma. Moisés trazia com ele toda uma cultura egípcia. E ele teve que se prostrar e tirar as sandálias e mostrar que estava ali submisso ao Senhor. Às vezes você não vai para frente porque você está preso a erros do passado.
Você ainda não entendeu que tirar os sapatos é se deixar vulnerável para a ação do Espírito Santo. Nós somos vulneráveis a tantas coisas erradas, mas quando o Espírito Santo quer agir nas nossas vidas, nós nos bloqueamos, não tiramos o sapato, não nos abrimos, não deixamos a nossa alma aberta para Deus trabalhar em nós. Mas Deus pede, se você quer que Deus trabalhe na tua vida e transforme você, tira os sapatos. Tira os seus sapatos. Tira os seus sapatos. Esqueça as práticas do passado. Porque, como eu falei para vocês no início lá dos irmãos árabes, né, você fala irmãos árabes, ih, rapaz, será que o pastor agora é muçulmano? Não. Porque um dia eles vão ser alcançados por Cristo. Eu já estou aqui profetizando isso. Então, eles entendiam que realmente era uma prática de higiene, tirar os sapatos para entrar na mesquita, mas também entendiam que tinham que deixar as suas vidas pregressas lá fora, para que Deus pudesse falar com eles. Tirar as sandálias. Então, era um costume que objetivava não contaminar os locais sagrados. Deus usa esse costume para mostrar a Moisés o quão santa é a sua presença. Então, a Bíblia fala também que nós devemos nos despir do velho homem e nos vestir do novo. Mas muitas das vezes nós estamos com a roupa do passado, com os sapatos presos aos pés, cheios de impureza, porque não queremos que o nosso pecado seja revelado. Que o nosso pecado seja revelado. Fuja do pecado. Fuja do pecado. 1 Pedro 1 diz, do 14 ao 16, diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como santo é aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque Ele é santo. Então, os vícios do passado devem ser enterrados, devem ser apagados. Vida nova. Por diversas vezes nós ouvimos em gabinetes ou conversando cotidianamente com alguém, pessoas falando: eu não consigo. Você consegue, você é que não quer. Porque a Bíblia fala de renúncia. Se Jesus falasse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vai me seguir, cara. Né? Também diz que não veio tentação sobre nós, senão humana. Ou seja, a tentação gerada por nós mesmos. E nós podemos nominar isso. Não há algo sobrenatural sobre as nossas vidas no qual nós não venhamos a vencer. Porque tudo é gerado pela nossa própria carne, pelo que os nossos olhos veem. Então, sejam santos, como o Senhor é santo. Ah, pastor, está difícil. Persegue isso. Persegue isso. A terceira coisa, que nós devemos tirar as sandálias dos pés, diz lá em Abacuque 2:20, diz assim: o Senhor está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Tirar as sandálias que Deus pede a Moisés, e Moisés avança de uma forma totalmente sem restrição alguma, sem saber quem é aquela presença toda.
Tirar as sandálias significa um sinal de respeito à autoridade que está diante de nós, que é Deus. É Deus. Reverência diante de Deus. Consideração perante o local sagrado, igreja, palácio, seja onde for, ou da autoridade presente. Deixa eu dizer para você uma coisa: antes de você sair da sua casa para vir à casa de Deus, dê uma olhada na sua roupa, veja se ela não está trazendo algum escândalo para alguém. Agora seja muito criterioso, porque tem muita gente que acha que não está. Está na moda. Nem tudo que está na moda é bom para você. Principalmente você aí, meninas. Nem tudo que está na moda é para você. Nem tudo que está na moda, você pode entrar em qualquer prédio, né? Eu me lembro que uma vez eu fui ao centro da cidade, todo metido, de bermudão, de chinelo. Fui num prédio público. Quando eu passei a primeira portaria, o porteiro, identificação. Mostrei minha carteira. Ele me olhou de cima a baixo e falou: senhor não pode subir. Eu falei: mas por quê? Aqui nós não permitimos nem de chinelo, nem de bermuda. Você vai, bote uma calça e volte aqui que a gente te atende. Eu falei: mas é um prédio? Não pode entrar, essa é uma norma do prédio. Tive que voltar para casa. Ou eu comprava uma calça na rua e um sapato, mas eu não ia gastar o dinheiro para ir ali rapidinho, botar uma, né? Eu preferi ir outro dia. Fui arrumado, né? Passei na portaria todo bonito. Então, nós temos que ter reverência diante deste santuário. Porque o que compõe a igreja hoje são pessoas falhas, né? Nós estamos lutando para a perfeição, e aí vem uma incircuncisa, e entra com top, a barriguinha tanquinho, e aquele cara que é fraco naquele parte do pecado, ele vem todo santificado para a casa de Deus, e ele bate o olho, acabou o culto dele. O culto dele vai ser ela. Eu me lembro que uma vez, eu, líder da juventude, dei uma palavra a respeito de reverência de roupas na casa de Deus, e aí falei para os jovens: gente, cuidado com a roupa, não venha com roupas curtas, vocês cantam, vocês estão diante do altar, e blá. Tá ok, diácono? Tá. Aí cheguei na igreja, no culto da juventude, estou passando pelo primeiro hall da igreja ali para entrar dentro da igreja. Tem uma menina que ela costumava ir muito de saias curtinhas. E aí eu falei: pô, que bom, ela está de saia longa. Aleluia, glória a Deus. Aí eu saí, fui lá para frente, depois eu saí de novo, dei uma outra volta. Nisso ela estava de costa. Eu tinha mania de olhar os jovens adorando a Deus. E aí eu parei naquele hall e ela estava de costas para mim. E eu fechei meus olhos, falei: Deus, tem misericórdia da minha vida, não me deixa pecar aqui. A saia era longa, mas dava para ver o Nordeste através da saia. Eu pensei que eu era o super-homem, porque eu olhei, eu via ela do outro lado. Eu não via ela com roupa. A luz, quando batia, quando ela abria a perna assim, aparecia outro lado. Eu vi o irmão. E aí tivemos que chamar ela: querida, eu sei que é falta de conhecimento, eu sei que... Bota uma saia, eu gostei da saia, ficou legal, não tem o pé, mas ainda não é essa apropriada. Eu não quero ser aqui contigo um personal stylist, mas eu acho que você tem que ser criterioso
porque existem pessoas aqui lutando para ser salvo, que viviam uma vida assim. Então tenha misericórdia desse irmão. O apóstolo Paulo fala que nós não devemos servir de escândalo para aqueles que estão aqui. Então, se nós somos santos como o Senhor é santo, então seja santo, cara. Né? Então seja santo. Cuidado. Então seja reverente. Cuidado no seu vocabulário dentro da casa de Deus. Cuidado com o que você fala dentro da casa de Deus, porque você está sendo avaliado por aquele que te ouve. Porque você, aquele que te acha um formador de opinião, e assim de longe, e nunca conversou com você, mas te admira. Já passou por isso? Você olhar para uma pessoa e falar assim, poxa, eu queria ser igual aquela pessoa ali. Mas você nunca ouviu ela falar. E quando ela abriu a boca a primeira vez, só saiu besteira, né? Saiu muitas palavras torpes. Dentro da casa de Deus, nós temos que vigiar com as nossas palavras. Dela, fora também. Amém? Salvo fora. Salvo pior ainda. Então, neste lugar, tem que haver reverência. Tem que haver respeito. Porque é a casa de Deus. Casa de Deus não é lugar de namorar. Por diversas vezes, muitos pastores já chamaram de púlpito o irmão de abraçadinho. Só faltou aquela música romântica. Gente, você vai ter hora de abraçar sua mulher, sua namorada. Mas na casa de Deus, dê atenção a Deus. A Deus. Ouça Deus, perca um tempo na casa de Deus, depois você vai ter muitas outras coisas para fazer, mas dentro da casa de Deus, dê 100% de você na casa de Deus, porque é pouco tempo demais neste lugar, né? E nós queremos remir esse tempo de outra forma. Então, cuidado, quer dar um beijinho? Espero terminar o culto, mas aquela menina adora te beijar. Ó, querida, você fica calma aí. Está repreendido esse espírito de beijo. Senhor, enche os lábios dela. Que eu quero ouvir a tua palavra. Porque tem uma Jezabel que adora isso. O cara está focado em Deus e ela parece até aquelas gatas manhosas. Né? Viu o gato quando quer ficar perto de você? Ele fica roçando na tua perna assim, ó. E ela fica, e tu fica, Deus, amarra esse demônio. Dê 100% de Deus quando você estiver com Deus. Dê 100% de Deus enquanto você está na casa de Deus. Porque esse lugar aqui não é casa comum, não é casa qualquer, é um lugar santo. É um lugar santo, é um lugar separado. Tira as suas sandálias, você está diante de Deus, você não está diante de qualquer homem, você não está diante de qualquer autoridade, você está diante daquele que criou os céus e a terra. Amém? Porque hoje, nós achamos, porque há uma grande modernidade com relação aos cultos a Deus, que você dá uma liberdade, que acha que Deus te dá uma liberdade, como se Deus te permitisse bater nos ombros dele e falar, aí parceiro. Não, não. Tem gente que dá tanta liberdade que fala assim, Deus mudou a palavra Senhor para você. Né? Se eu chamasse meu pai de você, a minha boca ia para a nuca. Vai para a nuca, porque ele ainda é vivo, ele tem 80 anos, 88 anos, mas ainda deve ter um soco bom. Se eu chamar o meu pai de você, a minha boca vai para a nuca. Assim é com Deus. Deus não vai fazer a tua boca ir para a nuca não, mas nós temos que entender que há reverência nesse lugar, que é um Deus santo. Nós não devemos perder a prática do santo na igreja, cara.
Sabe por quê? Quando nós perdemos a prática do santo, nós deixamos de acreditar em muitas coisas nas nossas vidas. Nós deixamos de acreditar em muitas coisas que Deus é capaz de fazer, e nós achamos a coisa tão corriqueira, tão comum, que achamos que Deus não tem poder de curar mais, Deus não tem poder de salvar mais, Deus não tem poder de transformar mais ninguém, porque achamos este lugar um lugar comum. Os japoneses nos ensinam também muitas coisas. Tem um lugar, antes de você entrar na casa do japonês, né, eles são muito rigorosos com a higiene, né, principalmente os sapatos. Então, tem uma área, um compartimento da casa deles chamado Genkan, uma coisa assim, eu acho que é Genkan, que é antes da porta, que você tem que ficar lá fora, você tem que tirar os sapatos, deixar os sapatos lá fora, depois pisar num tapete, e depois pisar na casa, porque eles entendem que aquilo ali é um sinal de respeito ao dono da casa, e eles sabem entendem que aquilo ali, aquele lugar, aquele ambiente, por maior ou menor que seja, é um lugar consagrado à família dele, é um lugar santo. Então, que nessa manhã nós possamos ter esse entendimento. Se você não tinha, se você se batizou há pouco tempo, há um ano, ainda não tem todo esse entendimento, vai aí para você, guarda para você isso. Nem tudo, existem regras deste santuário, e estas regras, tem algumas regras estabelecidas pelo pastor, pelo bispo da igreja, ok? Que é o anjo da igreja junto com os pastores da igreja, e as regras lá do céu, que é estabelecida por Deus, aqui neste santuário, que vale aqui, não vale no céu não, só não, tá? Vale aqui, né? Vale aqui, para que você não transforme este lugar num lugar comum, para que você, quando sair da sua casa, quando eu saio todas as vezes, eu não me imagino indo para um prédio, eu me imagino indo para um lugar separado por Deus para me abençoar. Eu me imagino para o lugar porque foi na igreja que Deus salvou a minha vida, né? Foi na igreja que eu tive meu primeiro, foi na igreja onde a primeira sarça queimou diante de mim, diante de você também, não foi assim? Você pode ter aceitado a Jesus na rua, mas o teu primeiro encontro real com Deus foi aonde? Na casa de Deus. Não é assim? Deus ardeu aquela chama aqui diante desse altar, quando o pastor chegou e falou: quem deseja aceitar a Cristo hoje? Aquele que não tem entendimento, vai fazer uma besteira, não vai, né? Eu, quando eu era pequeno, coisas de criança não tem maldade, criança não, eu vejo como que Deus já estava trabalhando na minha vida sem eu perceber. Eu me lembro que eu ia muito na Assembleia de Deus, perto da minha casa. Na época era o pai do pastor Ezequiel Teixeira, que era o pastor lá. Uma igreja pequena. E aí tinha festas, eles faziam muitas festas para as crianças. E aí, as festas eram muito regadas a doces e bolos. E aí tinha aquele cultinho para as crianças, e a gente ia para lá, eu e meus amigos. Chegávamos lá, assistíamos tudo, né? Não entendendo nada do que estava acontecendo, quando Moisés também não entendeu. E aí o que aparecia diante de mim? O pastor fez um apelo para quem quisesse aceitar Jesus. O pastor jogou pesado. Ele fez o primeiro apelo, ninguém foi. E aí ele falou para a irmã: traz aí, irmã. A irmã trouxe um bolo bonito, gostoso, e ele botou diante do altar para as crianças. Quem quiser aceitar Jesus, vem aqui à frente. Olha, metade da igreja foi à frente, da molecada. E eu parei logo diante do meio do bolo. Entendeu? Fiquei lá, grudado, esperando o meu pedaço. É assim que muitas das vezes nós agimos com Deus sem entendimento, né? Dentro da casa de Deus. Então que você, nessa manhã, possa aprender com isso, de tirar as suas sandálias, entender
o processo das sandálias. E eu quero concluir lendo Mateus 21, você não precisa ir lá, eu leio para você. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Olha só, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Eu vendo, analisando um pouco esse texto, aquelas pessoas estavam sempre no templo, elas não eram desconhecidas do santuário, elas eram corriqueiras, elas eram crentes ali, elas assistiam culto ali, mas deixou o santo apagar da vida deles, e entrou o profano, entrou o comum, né? Elas podiam vender os seus produtos em outros lugares, mas elas escolheram estar dentro da casa de Deus para poder, porque perderam a sensibilidade e a importância do que representava a casa de Deus na vida deles. Tudo que nós fazemos aqui nesse santuário, batismo nas águas, apresentação de criança, quando nós oramos pelo seu casamento, quando nós oramos quando você faz aniversário, tudo isso aqui tem um sentido santo, sagrado, porque este lugar, ele proporciona isso, porque este lugar, nós como profetas, como pastores, nós entendemos que a igreja é um lugar para se consagrar pessoas, né? Porque nós entendemos que Deus se faz presente aqui, por isso nós apresentamos. Por isso nós não apresentamos ao vento ou a qualquer coisa, nós apresentamos ao Senhor deste lugar, que se faz presente, né? Nós oramos pelo teu casamento e apresentamos o teu casamento diante do Senhor deste lugar. É assim que nós agimos. E aquele pessoal do templo, os vendilhões do templo, eles estavam acostumados a ir ao templo, eles estavam acostumados a ir nos cultos, mas deixaram de lado o santo e trabalharam somente o comum, o normal, o sem vida. E Deus não quer que você perca essa santidade. Se guarde, se proteja, não deixe que ninguém roube a sua inocência com relação a Deus, a sua santidade. Por mais que o teu amigo do lado possa ser super mundano e frequenta a igreja, não deixe que, ou melhor, se afaste dele. Não deixe que ele te roube a inocência, a santidade que Deus colocou dentro de você. Eu tenho pedido isso a Deus, a minha vida. Senhor, não me deixe mais estar perto, não me deixe mais chegar próximo a pessoas que roubam a tua santidade de mim. Que eu me mantenha puro no teu santuário, né? Que eu me mantenha puro no teu santuário, que eu não seja como um vendilhão do templo, que frequente todos os dias o templo e ao mesmo tempo saia vazio de como entrei, da mesma forma que como eu entrei, mas que eu saia todos os dias entendendo que este lugar, e adentre este lugar todos os dias, entendendo que este lugar é um lugar que Deus escolheu para falar comigo. Deus escolheu para falar comigo, né? Então, que você possa ter reverência. Como você tem se apresentado ao Senhor diante da casa dele? Qual tem sido a sua postura diante deste lugar em que Deus escolheu para habitar? Qual tem sido? Qual tem sido? Está na hora da gente mudar a nossa postura com relação a isso. Ou nós entendemos que Deus está aqui todos os dias, ou nós vamos vir aqui e voltaremos vazios para casa. Está na hora da gente aprender a ter reverência diante de Deus. Está na hora da gente deixar de copiar métodos, modos de outras denominações, porque Deus não falou com ele, Deus falou contigo. E você não precisa buscar em outro lugar métodos e conceitos, porque está tudo aqui, ó. A norma do condomínio é essa. Quer uma norma? Segue a Bíblia. Para de seguir métodos, normas, jeitos,
porque dá certo, porque é legal, porque é maneiro. Deus não habita em tudo isso. Deus habita no incomum, onde ninguém espera, onde você não está esperando que aconteça. Deus age na sarça, onde não se queima, porque estes lugares, eles queimam e viram cinzas. Mas Deus, quando trabalha conosco, quando acreditamos que este é o manual de regra para as nossas vidas, para nos portarmos dentro desse condomínio, que o síndico é Deus, a minha sarça não apaga, ela está sempre acesa, viva, e os meus pés estarão sempre descalços. É isso que nós temos que entender. Estamos procurando métodos bonitos, perfeitinhos, cheios de flu-flu, para adorar a Deus. E Deus pede de nós santidade, humildade, respeito, reverência. É só isso. E fugir do pecado. Queria que você ficasse de pé. Queria orar com você. Que você possa, a partir de hoje, não entrar mais por essas portas de qualquer forma, mas você entender que aqui dentro tudo é diferente, tudo muda. Prepara o teu coração todas as vezes que você vier ao culto, porque a sarça vai arder e ela não vai se consumir, ela não vai apagar, porque não é você que proporciona o combustível para a sarça, porque quem proporciona o combustível é Deus, é Ele que mantém ela acesa, amém? E é aqui que ela continua acesa. Não saia da igreja, de nenhum modo, não saia da sua igreja, enquanto Deus não te tirar para outro lugar. Não saia por capricho, não saia porque alguém pisou no seu pé, não saia. Só saia se Deus te direcionar. Deus falar 1 milhão de vezes. Seja criterioso ou chato, como Gideão, mande colocar em volta. Deus, será que é mesmo? Na maioria das vezes nós estamos saindo da igreja por quê? Porque somos mimados, porque não entendemos a soberania de Deus neste lugar, e não entendemos a presença de Deus, que Deus exerce neste lugar. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, este santuário, o Senhor escolheu, foi feito por mão de homens, pedreiros, carpinteiros, ferreiros, eletricistas. Alguns te conheciam, outros não te conheciam, mas usaram os seus talentos para erguer este lugar. Aparentemente, ó Deus, é só um prédio cheio de ferros e concreto. Quando Salomão termina de construir o templo, ele pega os utensílios consagrados de Davi, que Davi havia consagrado a Deus, e leva para dentro do santuário. E ele reúne os profetas, reúne todo o povo de Deus. E aí a presença de Deus inunda todo o templo. A presença de Deus inunda todo o templo. A presença de Deus está aqui. Ela é maior do que toda a estrutura deste prédio. Ela é capaz de sair afora deste santuário e atingir alguém lá fora. Porque Deus está aqui. Deus está aqui. Esse lugar não é um lugar comum, senão a casa do Deus vivo. Um lugar
onde entramos daqui mortos e saímos daqui vivos, onde entramos daqui depressivos e saímos daqui com a nossa alma curada, um lugar onde chegamos aqui com a nossa casa destruída e tiramos as sandálias dos pés, e Deus tratou a nossa casa, porque foi na casa de Deus, foi aqui que Deus forjou a tua vida, que Deus forjou a tua vida, Deus trabalhou em você aqui, neste lugar. Aleluia. Eu queria cantar com você aquela música Vejo o Senhor. Tem como tocar? Queria que você cantasse essa música. Suas vestes reais enchem o templo. Que este lugar possa ser cheio da presença de Deus nessa manhã. Que você não se limite em ousar e sentir essa presença, porque ela está aqui para quem quiser buscar. O Senhor diz que o Senhor está bem perto daqueles que o buscam, está bem do teu lado, basta você abrir os seus lábios e Deus há de te achar nesta manhã, porque aqui na Avenida Presidente Tancredo Neves 687, a presença de Deus arde como a sarça ardente. Aleluia. Vamos cantar, adore a Deus. A Bíblia fala que o povo adorou a Deus depois que o santuário foi erguido. Esdras, diz a Bíblia, que Esdras citava a palavra de Deus no templo, e o povo se alegrava em ouvir a palavra de Deus, e o povo adorava. Se você ler lá no livro de Esdras, você vai ver isso. Tudo isso foi feito lá no santuário de Deus, na casa de Deus. Veja o Senhor, cante. Vejo, Senhor, levante a sua mão. Vejo, Senhor, Ele é exaltado, exaltado na adoração do povo desta terra. Vejo, Senhor, Vejo, meus olhos, os teus olhos, eles vão ver o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Tuas vestes reais, ela enche o templo. Oh, vocês que são adoradores, adorem. Aproveite esse momento. Cerca o teu trono, unidos a Ele, cantamos santo, santo é o Cordeiro, é o Suas vestes reais, suas vestes, mais uma vez, suas vestes reais, ela enche este lugar. Orienta la basura e proviando viando. Adoradores celestiais cercam o teu trono, seu trono, unidos a eles, a Ele, clamamos
Veja o Senhor neste lugar. Veja o Senhor no santuário. Exalte ao Senhor. Adoração do povo dessa Oh, terra. Senhor, eu vejo, Senhor. Vejo o Senhor. Santo é o teu nome. Vejo o Senhor. Os meus olhos. Meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando pra sempre. E sempre. E sempre, reinando pra sempre. E o Senhor possa reinar continuamente neste lugar. Todos os dias. Todos os cultos. Todos os tempos que o teu povo se reúne. Que a cura. Que a manifestação de poder nunca desapareça deste lugar. Oh, aleluia. Que o comum não exista mais em nós. Tira a sandália dos teus pés, porque você agora está, queira você ou não, agora você está em uma terra santa, em uma terra consagrada, em uma terra que Deus escolheu para falar com você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria fazer um apelo, você que, como os pastores costumeiramente fazem aqui, eu queria perguntar a você, assim como Moisés teve aquele encontro com Deus, que mudou a sua vida, Moisés virou o grande legislador depois daquele momento, porque Moisés, ele renunciou todo o seu passado, porque Deus o chamou naquela hora. Se você, nessa manhã, quer ter um encontro com Cristo, quer ter algo em comum, como ver a sarça ardendo, como Moisés viu, na sua vida, que você possa vir aqui à frente, rapidamente. Eu não tenho muito tempo, eu sou do tipo de pessoa que não costumo rifar muito o meu Deus, porque Ele é muito precioso. Se você deseja vir aqui à frente, está aqui o altar, consagrado, aberto para você. Eu vou falar a última vez. Se você quer vir à frente, venha. Deixe de vergonha, porque a maior honra é você entender que Deus hoje é o Senhor da sua vida, Ele que comanda os seus passos. Eu vou prosseguir com o culto. Deus abençoe a sua vida.